Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a este canal Filosofia e Espiritualidade. Hoje quero trazer um livro aqui para nós acompanharmos, lendo aqui. Muito bom a gente ler alguns livros que trazem um arcabouço, né, teórico, bem fundamentado, quando se refere questões que envolvem religiosidade, né? E esse livro é dessa autora chamada Maria Lúcia Montes, As Figuras do Sagrado entre o público e o privado na religiosidade brasileira. Já li quase todo o livro, mas eu estou fazendo uma releitura desse livro porque eu achei muito interessante. Porque ela diz assim que o Brasil não é mais um país cuja religiosidade pode ser medida pelo número de católicos. A implantação do Estado laico, a chegada das igrejas protestantes, a ascensão do espiritismo e dos cultos afro-brasileiros e a influência crescente das igrejas pentecostais e de diferentes formas de misticismo foram alguns dos motivos que tiraram a Igreja Católica do centro da religiosidade no país, né? Então ela traz essa questão que o Brasil, né, já não pode ser mais medido dentro do campo, né, religioso, né, como um país formado por sua maioria de católicos. Nós temos observado isso nos noticiários, né, nas estatísticas, e com a implantação do Estado laico que ela coloca, e com a chegada das igrejas protestantes, a ascensão do espiritismo, a ascensão dos cultos afro-brasileiros, a influência, né, dessas igrejas pentecostais também, que também estão envolvidas nisso aí, foram, segundo ela, alguns dos motivos que tiraram a Igreja Católica do centro do poder religioso no nosso país, né? Como repito, as estatísticas mostram que daqui a alguns anos, né, o número de igrejas, o número de evangélicos será muito maior do que o número de católicos. E isso influencia em todas as áreas no que se de estudos no que se refere à questão da religiosidade no país. E aí ela coloca, historicamente, é influenciado pela religião, que por 4 séculos esteve associada à vida pública, o Brasil assistiu à vida social se tornar múltipla e fragmentária, sendo então um indivíduo que não tinha mais uma única força para orientar a sua conduta, convidado a depender cada vez mais de si para eleger os valores que lhe são significativos. Então, nessa parte, ela coloca que durante toda a história, né, do nosso país, que é extremamente influenciado pela religião, isso é notório, né, que muitas das decisões que são tomadas no nosso país, principalmente no Congresso Nacional, vem sofrendo uma influência cada vez mais forte da religião, né? Grupos dominantes, nós temos ali dentro do Congresso a bancada evangélica, nós temos outros religiosos ali também católicos envolvidos. A gente vê que esses grupos cada vez mais influenciam ou vetando ou aprovando projetos de lei que podem beneficiar ou até mesmo não beneficiar a população, vamos dizer assim, mais vulnerável do nosso país. Então ela coloca que durante toda a história, né, da religião no nosso país, que foi 4 séculos, aí esteve associada à vida pública. Mas com o passar do tempo, segundo ela, o Brasil assistiu a vida do ser humano, a vida do indivíduo, se tornar cada vez mais fragmentada, cada vez mais múltipla. Então o indivíduo não tinha como se fosse mais assim um parâmetro moral que pudesse guiar a sua conduta, que pudesse conduzir na sua tomada de decisão, e cada vez mais esse indivíduo era convidado a depender mais de si próprio. Principalmente aí já no início do século XX, né? Porque o grande boom dessas igrejas no Brasil, principalmente as protestantes, vai ser lá pelas décadas de 60 e 70, como ela mesma vai expor aqui nesse livro. Então, As Figuras do Sagrado, que é o nome do livro, ela faz uma análise importante desse tema central da vida humana, né? Da vida brasileira, né? do homem brasileiro, do trabalhador e da trabalhadora brasileira, da pessoa mais simples, a pessoa mais rica. E ela diz que ela procura mostrar nesse livro toda a complexidade, que segundo ela vai além da constatação do aclamado sincretismo religioso, né? Porque como um país como o nosso, mega religioso, é natural que às vezes tentamos, aí ou façamos, é natural que a gente venha querer classificar ou fazer alguma análise da sociedade brasileira somente com base nas questões religiosas. E ela vai mostrar aqui neste livro
que está muito além disso, né? Então é um livro interessante. E aí aqui logo na capa, né, que sempre tem uma introdução, ela coloca assim: a virada do século XX marcou uma guinada radical na vida religiosa da sociedade brasileira. Hegemônica durante 4 séculos, a Igreja Católica teve que se adequar a partir da proclamação da República a um Estado laico, né? A Igreja Católica era a igreja, né, era a religião oficial do país até a proclamação da República, que ela diz aqui. Assim, sem o amparo das estruturas oficiais de poder, né, a partir do momento que o Brasil se tornou um Estado laico e a religião católica não se tornou mais uma religião oficial aqui do país, ela perdeu toda essa estrutura oficial de poder. Viu-se obrigada a lutar por outros meios para minimizar suas perdas, procurando manter o controle do ensino ou beneficiar-se de outras formas de poder simbólico junto à sociedade, como a entronização de Nossa Senhora Aparecida como padroeira da nação, por exemplo, né? Então, a partir do momento que se perde, né, esse poder, essa infraestrutura gerada pelo Estado, a Igreja Católica procurou, né, minimizar essa perda, entronizando, por exemplo, as mais diversas festas religiosas para que ela pudesse recuperar um certo prestígio que ela coloca aqui. A própria religião, porém, foi sendo empurrada cada vez mais para o âmbito do privado, como uma espécie de prática cultural de caráter individual somente, em que cada pessoa deve buscar os valores que lhe pareçam ser mais convenientes. Em As Figuras do Sagrado, ela, né, Maria Lúcia Montes, revela as transformações que essa transição provocou no país, especialmente com o avanço de novas religiões, o que acabou criando um comércio próprio e peculiar, que é o mercado de bens de salvação. Então ela faz essa associação, né? Que essas mudanças, né? A perda, vamos dizer assim, da Igreja Católica, de seus fiéis, nova tentativa de recuperar esses fiéis, a chegada de novos movimentos religiosos, ela faz essa análise sobre essas transformações e quais foram as mudanças que foram provocadas no nosso país, né? Principalmente com o avanço, por exemplo, do protestantismo evangélico, que acabou criando esse comércio aí peculiar, que é o mercado de venda da salvação, que é o mercado de venda de artigos religiosos, agora muito mais exacerbado. Você vai ver, por exemplo, isso vende-se até Bíblia de ouro, né? Vende-se Bíblia de ouro para um certo grupo de pessoas que tem dinheiro para comprar, né? A Bíblia tem uma capa de ouro. Então, é o comércio de bens da salvação. Aí, nesse contexto, ela coloca assim, nesse contexto, coube aos líderes religiosos estruturar suas instituições de acordo com a lógica das organizações e dos fenômenos culturais de massa. O que fica evidente na distribuição dos núcleos espíritas como federações, no apelo popular de grandes movimentos católicos como a TFP e a renovação carismática, ou nos padrões empresariais de gestão das igrejas neopentecostais. Então, a igreja teve que se adaptar. Está se perdendo fiéis, está se perdendo, logicamente, dinheiro. Então, precisa-se criar um mercado de bens de salvação. Então, todo nesse contexto, como ela coloca aqui, os líderes religiosos, as principais lideranças religiosas, elas vão estruturar as suas igrejas, né? Elas vão institucionalizar de acordo com a lógica das organizações empresariais. Já que se está vendendo bens para a salvação, ela precisa se tornar muito mais estruturada, precisa se criar uma infraestrutura, haja visto que o Estado é laico, né? Haja visto que não existe, né, o poder oficial para amparar essas igrejas quando se trata dessas questões de venda, né, de bens de salvação. Ela coloca que a Igreja Católica, por exemplo, vai ter que se estruturar, né, para que ela pudesse acompanhar os padrões empresariais de gestão das igrejas neopentecostais. É isso que é, por exemplo, essas igrejas neopentecostais, né? Você tem a sede, que é a igreja mãe, e aí você tem uma espécie de filial. Ou seja, as filiais arrecadam toda a venda desses bens, desse
que ela coloca aqui, né, mercado de bens de salvação. Todo esse mercado, os fiéis compram, aí vai desde livros dos mais diferentes tipos, livros de teologia, livros de autoajuda feito por pastores, os mais diferentes tipos aí de artigos do mercado da fé. Então as igrejas tiveram que se estruturar, né, de forma empresarial para que pudessem ganhar mais adeptos. Tá? Então, além disso, né, como ela coloca aqui, além de as igrejas precisarem se estruturar aos moldes empresariais, principalmente a Igreja Católica, né, que hoje a gente vê a Igreja Católica mudando aí as suas formas, no que se refere à sua própria liturgia, as missas em algumas igrejas católicas têm se tornado completamente diferente das missas de há 4 décadas atrás. Houve uma mudança radical nisso, né, um surgimento de padres, celebridades, como o padre Fábio de Mello, Marcelo Rossi. Existe um padre aí que dança funk, até as freirazinhas dançam funk também. Né? Então, uma mudança radical que gera até controvérsia dentro da própria Igreja Católica. Né? Isso tudo com o objetivo de ganhar mais fiéis, ganhar mais adeptos, em virtude dessa concorrência com as igrejas protestantes evangélicas aí. Tá? Os movimentos neopentecostais. Aí ela coloca, além disso, graças a meios de comunicação como rádio e televisão, outras formas de persuasão social foram incorporadas, fazendo da prática religiosa contemporânea um grande espetáculo pós-moderno. Olha que interessante, né? Além ou graças aos meios de comunicação com rádio e televisão, por exemplo, só aqui na minha cidade, quando eu ligo a TV, praticamente 50% dos canais são canais de teleevangélicos. É algum pastor pregando, é algum padre pregando, ou seja, eles dominam, né, a rádio e a televisão. Então é uma forma de persuasão social, né, que foram incorporadas por essas igrejas como forma de atrair mais adeptos para a fé cristã. Então essa religiosidade contemporânea, como ela mesmo coloca aqui, se transformou, na verdade, um grande espetáculo pós-moderno, de acordo, claro, com os moldes do capitalismo, né? De acordo com os moldes capitalistas. É a venda, é o mercado de bens da salvação, como ela coloca aqui. Partindo de exemplos recentes, como a polêmica que se tornou conhecida como chute na Santa, protagonizada pelo bispo de uma igreja pentecostal em 1995, lembra desse caso, né? Que um bispo da igreja chutou a santa, que, puxa, foi noticiado isso no jornal da Rede Globo, ficou aí semanas noticiando isso, quando aquele bicho começou a chutar a santinha lá. Isso foi uma afronta para os católicos. Ali já estava se instalado a guerra, né, entre católicos e neopentecostais. Né? Então ela coloca aqui, partindo de exemplos recentes, com a polêmica que se tornou conhecida como chute na santa, protagonizada pelo bispo de uma igreja pentecostal em 1995, gente, olha só. Passando por figuras públicas como a mãe menininha de Gontós, Paulo Evaristo e Edir Macedo, este ensaio, ou seja, o livro dela, faz uma ampla análise sobre as nuances da relação entre o público e o privado na religião brasileira, referindo-se às principais religiões do país e suas especificidades, suas singularidades. Né? Ela faz essa relação entre aquilo que é público e privado, quando eles se comunicam e se há esse limite entre aquilo que é público e privado. Então é um livro muito interessante e a gente vai ler isso em outros vídeos com mais detalhes. E a gente vai ler aqui o primeiro capítulo, que trata justamente dessa questão aí do chute na santa, iniciada ali por esse bispo dessa igreja, que originou mais tarde outros movimentos que passaram a se denominar como movimentos de Guerra Santa, gente, tá? Mas isso a gente vai ver isso em outro vídeo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.